Linha de Frente. Olá, Linha de Frente no ar. Tá tudo bem por aí? Que bom ter a sua companhia nesse fim de semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse nesta segunda-feira, mas já tem dado sinais sobre ações que pode adotar em seu novo mandato. Algumas, embora possam parecer bravatas, não deixam de causar certa preocupação. Por exemplo, as promessas de adoção de política mais protecionista que implicariam no aumento de taxas de importação, inclusive de produtos brasileiros. Será que devem se concretizar? A ameaça não é nova, mas nem por isso deixa de causar apreensão. Sobre a retomada do controle do Canal do Panamá e a incorporação do Canadá e da Groenlândia, que são algumas das ações que o republicano não descarta adotar em nome da segurança econômica. Não passam de acenos para manter aliados mais radicais mobilizados ou seriam propostas reais? Ainda sem respostas para esses questionamentos, o governo brasileiro aguarda cauteloso, sem alardear preocupações, como será a condução da política americana nos próximos anos. Enquanto isso, por aqui, especulamos sobre possíveis cenários. E para fazer toda essa especulação junto comigo, apresento a vocês Urian Fancelli, analista de política internacional, Gustavo Macedo, professor de Relações Internacionais, Haroldo Silva, economista e vice-presidente do Corecon São Paulo, e Emanuel Pessoa, advogado e mestre em Direito por Harvard. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Linha de Frente. Eu vou começar com uma pergunta para todos vocês e quero respostas rápidas. Pensem rápido. Com esse perfil, vou começar com você, Urian. Com esse perfil, digamos assim, controverso de Donald Trump, por que você acredita que a maioria dos americanos escolheu colocá-lo mais uma vez na Casa Branca? Eu acho que tem um nome para esse tipo de perfil que você falou, Lívia. Um perfil populista. E o que ele fez como um bom populista que é? Ele soube explorar as demandas reais da sociedade americana, apresentando algumas soluções que o Partido Democrata falhou em apresentar. Então ele soube fazer isso muito bem, usando da comunicação, e foi eleito agora com a legitimação de mais de 3 milhões de votos no voto popular. Emanuel. Bom, Lívia, eu acho que a gente sempre precisa sair dos lugares comuns e a resposta a essa pergunta é um questionamento que o Ronald Reagan fez na eleição presidencial dele e o Trump repetiu. Ele perguntou para os americanos, a sua vida está melhor hoje do que há 4 anos atrás? E a resposta era não. Então, com isso, era muito difícil você manter um candidato da situação, no caso a Kamala Harris, porque no final do dia, por mais que se possa ser uma figura polarizadora ou não, populista ou não, Trump, as eleições são decididas pelo aspecto econômico. Se a sua vida melhora com o atual governo, você tende a votar no partido que está lá. Se a sua vida piora, você quer trocar a pessoa que está. Então, o Trump simplesmente martelou essa mensagem. A sua vida hoje está pior do que há 4 anos atrás, o que é verdade pela inflação, pela queda do padrão de vida, pelo aumento da violência nos Estados Unidos, e foi por isso que ele foi eleito, mesmo sendo uma figura tão polarizadora. E para você, Gustavo, o que levou o Trump de volta à Casa Branca? Olivia, antes de mais nada, um prazer estar aqui com vocês também. Olá a todos, quem está aqui ouvindo a gente. A minha resposta curta para essa pergunta, Lívia, é que eu concordo com os colegas. Eu acho que o Trump ele soube utilizar muito bem o descontentamento da população norte-americana com a gestão do governo Biden, que se mostra como um político fraco, uma liderança muito fraca e com poucos resultados para conseguir demonstrar. O norte-americano, ele tem, por uma questão cultural, a necessidade de uma liderança forte. Ele gosta dessa liderança forte na qual ele se sente amparado. Principalmente porque eles se veem como esse país que está o tempo todo sob ameaça, precisando liderar o restante do mundo. Quando eles veem uma liderança com dificuldades, até mesmo cognitivas por parte do presidente Joe Biden, né, de conseguir conduzir debates e tomar algumas decisões, eles vão, obviamente, pender para o lado da oposição. Haroldo, para fechar essa primeira rodada. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com todos vocês, com a sua audiência. Eu concordo em partes aqui com os colegas e acrescentaria só um tema, né? Em relação ao presidente, ele é polêmico, como foi observado aqui. Ele é alguém com uma forte presença nas mídias sociais, algo que é bem diferente da maioria dos outros ocupantes de cargo. Ele é um demagogo
populista, já foi colocado isso por especialistas, inclusive. Ele é o oposto de Biden, isso tem muito a ver com o que o colega acabou de mencionar. E o Biden, lamentavelmente, acabou perdendo quase tudo no seu mandato, inclusive seu capital simbólico, né? Quando, por exemplo, ele acabou inocentando o filho ao final do seu mandato. Então, acho que isso custou muito. E o americano gosta mesmo são de heróis, como, por exemplo, Hollywood mostra muito bem isso. E Biden não é isso. Talvez Trump possa mais parecer essa figura do que o Biden. Vamos então agora nos aprofundar um pouquinho em tudo isso que vocês destacaram agora nessa primeira rodada. Após uma eleição surpreendente, com promessas polêmicas, já trouxemos algumas aqui nesse início, Donald Trump se prepara para assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. O nosso correspondente lá nos Estados Unidos, o Eliseu Caetano, trouxe um panorama geral para essa posse. Donald Trump retorna à Casa Branca em um momento crucial para os Estados Unidos e para o mundo. Após uma eleição histórica, marcada por debates acalorados e acusações de fraude, ele assume o mandato com a promessa de retomar o controle da agenda global, fortalecer a economia americana e, segundo ele, reconstruir a verdadeira América. Mas a chegada de Trump ao poder já levanta preocupações internacionais. Nas últimas semanas, o presidente eleito intensificou a sua retórica contra o bloco do BRICS, ameaçando sobretaxar países como o Brasil, a China e a Rússia, caso avancem nas transações comerciais sem o uso do dólar. O alerta é visto como uma tentativa de proteger o papel da moeda americana na economia global. Trump também fez declarações que reacenderam debates geopolíticos, entre elas a intenção de retomar o controle sobre o Canal do Panamá, anexar a Groenlândia e até mesmo incorporar o Canadá aos Estados Unidos. Em um dos discursos mais polêmicos, Trump sugeriu renomear o Golfo do México para Golfo da América, reforçando o seu discurso nacionalista. A posse de Trump também levanta questões sobre o futuro da diplomacia americana. Durante a campanha, ele enfatizou a necessidade de priorizar acordos bilaterais e reduzir a dependência de organizações internacionais. O impacto dessas decisões promete alterar alianças históricas e desafiar blocos como a União Europeia e a ONU. No Brasil, o governo já enfrenta o desafio de lidar com um aliado imprevisível. Analistas avaliam que a relação bilateral, antes marcada pela proximidade ideológica, poderá ser testada. Sobretaxas comerciais ou pressão política sobre temas como o meio ambiente e as relações com o BRICS, por exemplo, podem gerar tensões entre os dois países. Do ponto de vista econômico, o mercado reage com cautela. A política protecionista de Trump, com foco em benefícios diretos à indústria americana, pode resultar em barreiras para exportadores brasileiros, especialmente no setor agrícola. Por outro lado, setores estratégicos como energia e tecnologia podem ser beneficiados com possíveis novos acordos. Com um discurso polêmico e um plano de governo ambicioso, Donald Trump inicia mais um capítulo de impacto global. A relação entre Brasil e Estados Unidos, assim como o equilíbrio de forças no cenário internacional, será desafiada nos próximos anos, em um mandato que promete mudar os rumos da geopolítica. Vamos saber nos próximos anos, Haroldo. Quero começar destacando essas abordagens políticas que o Eliseu, políticas e econômicas, sobretudo econômicas, que o Eliseu trouxe para a gente. Essas promessas de aumentar a taxa de importação de produtos, os produtos chineses, já se esperava que, pelo menos na retórica, no discurso, isso seria abordado. Mas ele amplia esse discurso para tentar também sobretaxar eventualmente produtos até brasileiros, canadenses e também produtos de outras nacionalidades. Qual é a viabilidade de isso realmente ser colocado em prática nos Estados Unidos? Pode acontecer isso? Eu diria para você que pode acontecer.
embora não seja tão provável assim, evidentemente, se isso acontecer também, nós observaremos custos importantes que ele pagará, inclusive, internamente. O que eu estou querendo mencionar com isso? Quando você sobretaxa produtos, você, de uma forma indireta, acaba causando ali um processo inflacionário. Você deixa de ter produtos de outras regiões do mundo, você diminui a oferta e, claramente, isso vai fazer com que os preços para o consumidor americano suba. E isso vai gerar uma pressão interna. Então, eu creio que é possível, mas pouco provável que isso seja feito de uma maneira muito intensa. E há que se observar também que o Brasil, a despeito de ter uma dependência importante da venda de produtos para os Estados Unidos já não são mais o nosso principal mercado. Nós temos outros mercados, inclusive a China. Então, esse embate, aumento de tarifas que o governo americano pode fazer e fechar suas fronteiras para outras regiões, como o Trump mencionou, pode resultar em novos mercados para o Brasil, a intensificação de novos mercados. Eu diria o seguinte: o Trump pode fazer isso que ele mencionou, por outro lado, haverá custos internos, nós temos custos que o americano vai pagar e provavelmente vai pressionar, e por outro lado, isso também pode resultar em alguma melhoria de mercados para o Brasil que hoje não são atendidos. Por exemplo, produtos nossos, do agrícola e até alguns bens industriais que iriam para os Estados Unidos por conta de aumento de preço, não vão para outros mercados. Então, eu diria para você que não vai ser tão simples ele fazer isso. É mais fácil falar do que fazer, e se fizer isso, o consumidor americano provavelmente vai pagar mais caro e vai pressioná-lo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil mensurar agora, mas se a gente for colocar na balança, se efetivamente, por alguma razão, o Trump decidir sobretaxar os nossos produtos a serem importados lá para o país. Se você colocar na balança nós sermos sobretaxados nesse processo e nosso mercado se fortalecer por causa desse aumento de preços para levar os produtos para os Estados Unidos, para que lado a balança deve pesar mais, no fim das contas? Eu diria que, num primeiro momento, provavelmente o produtor brasileiro vai sentir inicialmente isso. Mas a gente tem que lembrar também o seguinte: quando os Estados Unidos fecharem a sua economia, colocando sobretaxas, muito provavelmente a gente vai assistir um processo inflacionário. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, acabará tendo que fazer uma elevação de preços, o dólar se fortalece e a mesma quantidade que a gente exportava anteriormente, ou até um pouco menos com um dólar mais caro, pode trazer mais retorno ainda para os produtores brasileiros. Então, eu diria que não é um jogo só de Brasil perder espaço e os Estados Unidos ganharem espaço. Há um determinado equilíbrio aí, até porque nós expandimos os nossos mercados, graças a Deus. Gustavo, o Eliseu também tocou no ponto das críticas que Trump faz ao multilateralismo. Por razões óbvias, essas críticas são mais latentes quando se trata do BRICS. Sim. E, inclusive, nessa tendência que nós estávamos analisando de sobretaxar produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos, recentemente o Trump chegou a dizer que, caso as nações que fazem parte do BRICS insistirem nessa ideia de realizar transações com moeda que não seja o dólar, todos os países do bloco serão sobretaxados, com esse aumento do imposto, da taxa, digamos assim, de importação. Esse discurso contrário ao multilateralismo pode trazer algumas consequências positivas para o Brasil, ou para os Estados Unidos, ou para o mundo, porque é um discurso de protecionismo que, no fim das contas, parece que vai ser ruim para os Estados Unidos com o passar do tempo, né? Sim. Ou não? Estou viajando. Ótimo comentário, Lívia. Eu concordo com você. Eu acho que faz parte do show. O Trump, ele é um showman. Ele gosta de aparecer, ele gosta de especular. Ele fala para duas audiências. Ele fala para a audiência interna, doméstica, que é o seu eleitorado, com quem ele tem aí uma lua de mel de 100 dias após ele assumir o mandato, e junto com o Congresso. Então, é quando se passam as principais medidas protecionistas. Então, isso a gente já sabe, a gente já espera. E ele tem essa audiência externa, que somos nós, Brasil, China, Europa e assim por diante. Como a gente já sabe que o Trump ele gosta de aparecer, a gente sabe que ele vai chorar bastante bem alto, porque ele precisa fazer esse barulho todo. Só que os países já estão acostumados, porque não é o primeiro mandato do Trump. Então a gente já sabe como é que foi, qual é o perfil dele de liderança, como é que ele costuma trabalhar. Ele costuma fazer muito barulho
e entregar muito pouco, até mesmo porque ele não é todo poderoso. Tirando esse período de 100 dias que a literatura especializada fala, da lua de mel com o Congresso, ele tem uma série de outras instituições, inclusive outros aliados internacionais. Agora, para finalizar com a sua pergunta, o final da sua pergunta, eu concordo com o colega no sentido de que, na medida em que os Estados Unidos, na figura do Trump, intensificam o protecionismo, isso pode beneficiar os outros países na construção e no fortalecimento de blocos alternativos. Por quê? O que isso significa? Bom, eu aumento o meu protecionismo e eu faço isso para aumentar, inclusive, a pressão sobre os outros países para que eles não se juntem. É o tiro sair pela culatra, porque justamente por isso que nós nos juntamos em blocos alternativos para fugir de modelos que são dominados por uma hegemonia norte-americana. Então, o BRICS, por exemplo, ele surge justamente para contornar a essas imposições históricas dos Estados Unidos. Então, por trás desse falatório todo por trás do Trump, também eles vão medir até que ponto eles podem avançar com essa proteção, porque eles sabem que se eles apertarem demais, espana, e eles só vão acelerar o processo de decadência do poder norte-americano no mundo. Emanuel, pode ter esse contexto que eu entendi, pelo menos, não sei se foi isso que o Gustavo quis dizer, de que talvez o Trump está aproveitando que ele vai tomar posse, porque essas declarações começaram no dia seguinte à eleição dele, em novembro do ano passado. Pode ser uma forma de medir a temperatura do que ele está levando para a população? Porque são recados que vão além do público interno. São recados que são disparados para o mundo. Pode ter esse viés também de como as pessoas vão reagir ao que eu estou falando? Ou são acenos para uma base mais radical mesmo? Olivia, quando você tem um processo de negociação, você precisa, evidentemente, partir de uma base forte, de uma ancoragem mais alta. O conceito de ancoragem em negociação é o preço inicial. Então, se ele deixou muito claro que o custo inicial de ir contra a decisão que ele vai tomar, contra a orientação que ele quer, é um custo muito alto, isso faz com que os países envolvidos acabem naturalmente cedendo mais do que cederiam se ele tivesse começado com uma posição intermediária. Então, é óbvio que existe aí também uma questão de bravata de negociação. Contudo, existem alguns pontos a serem analisados. Na história dos Estados Unidos, a primeira onda de industrialização americana, uma onda de manufaturas, começou com uma teoria chamada teoria da indústria infante ou da indústria nascente, quando os Estados Unidos, no começo do século XIX, realmente fecharam as suas fronteiras, basicamente a importação de produtos manufaturados, produtos semi-acabados antes da Revolução Industrial. Isso fez com que os americanos, com essa proteção e um mercado doméstico crescente, por conta da imigração europeia, passassem a desenvolver lá mesmo indústrias. Existem inúmeros exemplos de uma quantidade gigantesca de indústrias nos mesmos ramos, como, por exemplo, latas de alumínio, que surgiram nos Estados Unidos no século XIX por conta desse protecionismo. Os Estados Unidos realmente só começam a abrir a sua economia de verdade para importação depois da Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial, os impostos de importação, que nos Estados Unidos chamam duties, são uma das principais fontes de receita do governo. Inclusive, por muito tempo, os Estados Unidos não tinham imposto de renda federal, porque lá também existe o estadual, por conta dos duties, Eles eram suficientes para bancar. Então, a respeito do protecionismo do Donald Trump, eu vou discordar veementemente do Haroldo das consequências econômicas, porque funciona da seguinte maneira, tá, Haroldo? É uma desgraça para o Brasil essa ideia do preço necessariamente aumentar. O que acontece? Se você aumenta muito o preço da carne no mercado internacional, você pensa, nossa, o produtor está lucrando, tá, mas o produtor ele não vai vender no mercado doméstico a carne que ele pode exportar. Para ele vender no mercado doméstico, ele tem que vender mais caro. E para ele vender mais caro, ele vai vender mais caro para uma população que não está tendo um crescimento de renda na mesma proporção. Então, o Joãozinho, Dona Maria, o pessoal com a renda mais baixa, os nomes foram só exemplos, não quer dizer que sejam esses nomes, essas pessoas vão pagar muito mais pela comida no Brasil do que pagariam se você não tivesse um protecionismo americano. E aí o detalhe também interessante da gente colocar aqui, a gente pensa, os americanos vão ter inflação. Será? A economia americana ela tem uma elasticidade muito maior do que qualquer outra economia
que existam hoje, seja você considerando apenas as economias emergentes, apenas as economias envolvidas ou considerando também as economias emergentes. Significa que ele faz o protecionismo, amanhã pipocam dezenas ou centenas de indústrias nos Estados Unidos. O que escapa à análise tradicional é que as pessoas não percebem que hoje as indústrias elas são extremamente automatizadas. Então, o custo de implantação das indústrias está se nivelando no mundo porque os robôs eles funcionam como commodities, então eles têm mais ou menos o mesmo preço. Então, a não ser que a sua indústria dependa extremamente de mão de obra, depois do custo de implantação, os custos de manutenção são praticamente os mesmos se a indústria estiver montada no Camboja, na China, nos Estados Unidos. Então, apenas para as indústrias que são extremamente dependentes de mão de obra é que isso faria alguma diferença. Inclusive, a gente já viu, depois que ele anunciou o protecionismo, diversas empresas saindo da Ásia e abrindo plantas nos Estados Unidos ou no México. No México, por conta do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, porque eles colocam, quando tem necessidade de mão de obra intensiva, colocam no México, que exporta para o mercado americano sem pagamento de impostos. E veja, no primeiro mandato do Trump, nós também tivemos uma situação que também passa despercebida normalmente na análise econômica aqui no Brasil, que foi o seguinte: as exportações industriais do Vietnã subiram para os Estados Unidos em quase 100 bilhões de dólares. Por que isso aconteceu? Porque o Vietnã é o Paraguai da China. Da mesma maneira que várias indústrias têxteis saíram aqui de São Paulo e foram se estabelecer no Paraguai pela mão de obra mais barata, pela facilidade tributária e pelos incentivos, as indústrias chinesas experimentam o aumento da mão de obra por conta do crescimento econômico, a mão de obra é mais barata no Vietnã e o Vietnã não sofre sanções econômicas dos Estados Unidos. Então, muitas indústrias chinesas migraram para o Vietnã e usam o Vietnã como plataforma para exportar para os Estados Unidos. Então, eu acho que assim, é um pouco mais complicado. Eu não acho que vai gerar toda essa inflação nos Estados Unidos e eu acho que o efeito de qualquer protecionismo é deletério para a população brasileira, que vai pagar muito mais caro pelos produtos que poderiam ser exportados. Haroldo, eu sei que você tem algo a dizer a respeito disso. Deixa só eu ouvir o Urian, pode ser? Eu e toda a nossa audiência. Claro. Urian, depois de tudo que foi falado, protecionismo contra multilateralismo, promessas de sobretaxação, o que você espera dessa dinâmica, se tudo isso realmente vier a ser implementado e se você acredita que vai ser implementado ou não? Em relação aos comentários dos colegas aqui, eu fui anotando conforme era falado, então concordo. Eu acho que quando o Trump ele retira os Estados Unidos desse protagonismo do multilateralismo internacional, isso é algo que eu trago um pouco para a geopolítica porque eu acho extremamente perigoso agora. Porque o que acontece? Se os Estados Unidos saem, quem que assume esse protagonismo hoje? China e Rússia, que são ali os dois países do Conselho de Segurança da ONU, né, membros permanentes, e que tem feito o que a gente tem observado. Então, a Rússia, no caso, por exemplo, da invasão à Ucrânia. Acho que aproveitariam bastante disso. Em relação ao Trump ter carta branca para fazer tudo o que ele quiser, eu acho que talvez nos 2 primeiros anos, não sei até que ponto, eu entendo que ele tem que aí, nesses primeiros 100 dias, impressionar a população, mas eu acho que eu até estenderia isso para os 2 primeiros anos, porque ele tem as eleições de midterm também. Então, ele vai precisar tentar garantir que ele vai continuar com a maioria no Congresso norte-americano. Então, vai precisar prestar atenção para isso, mas concordo com a análise. Em relação aos BRICS, acho que é extremamente preocupante também dele tentar punir o bloco de certa maneira, e o Brasil mais especificamente nesse ano. O Brasil que está aí na presidência dos BRICS. Então, eu sei que é uma bandeira que foi levantada agora, né, durante a cúpula em Kazan, na Rússia, e que o presidente Lula defende já há bastante tempo. Então, acho que se ele insistir bastante nessa tecla de uma moeda alternativa ao dólar, acho que as críticas e a punição pode ser um pouco direcionada ao Brasil por conta disso. E aí, por último, em relação àquelas ameaças que ele tem feito, né, que também foi algo que o Eliseu trouxe para a gente na reportagem, Groenlândia, Canal do Panamá, não sei até que ponto isso tudo é verdade. Obviamente a gente vai ter que esperar um pouco para ver. Existe sim um objetivo de falar com o público interno, de tentar trazer um pouco daquele nacionalismo, America First, mas eu entendo também que o Trump, como um negociador acima de tudo, acima da América muitas vezes, ele
pode estar jogando ali com aquele conceito da janela de Overton, de tentar trazer algo muito absurdo em um primeiro momento para tentar conseguir alguma coisa de benefício. Meio então, termo. seja ali uma redução nas taxas no Panamá ou até negociar algum tipo de coisa com a Groenlândia. Então, não acho que é o momento de fazer nenhum tipo de declaração assertiva, até porque eu não colocaria meu currículo em risco aqui antes dele assumir falando qualquer coisa. Haroldo, para resumir, não sei se é esse viés que você vai trazer agora da fala do Emanuel, esse protecionismo, se vier realmente a ser implementado da forma como está sendo falado nos Estados Unidos, no fim das contas, pode prejudicar o brasileiro, pode até ajudar o empresário, mas prejudica aqui dentro do Brasil a população financeiramente falando, economicamente falando? Bom, se nós tivermos, por exemplo, o mercado americano sendo levado os produtos brasileiros, nós temos oferta para aquele mercado em abundância, né, a compra de produtos brasileiros pelos americanos, isso é sempre bom, inclusive não só para o empresário, mas também para a própria população que está empregada naquela indústria específica. O Emanuel, como bom advogado, acabou de embargar a lei da oferta e da demanda. O que ele mencionou? Né? Ele mencionou, eu estava fazendo uma análise de preço, né, de inflação, que é para o caso americano. Então, o consumidor americano, com menos oferta, ele vai ter aumento de preço. Isso é evidente. No caso brasileiro, se a gente for pegar o exemplo da carne que ele mencionou, se as empresas não conseguirem fazer exportação para aquele mercado, que é um importante mercado, o que vai acontecer? Vai sobrar. E aquilo que sobra, ou seja, uma oferta maior, os preços tendem a cair para o consumidor brasileiro. Mas eu não creio que seja isso que vai fazer. Provavelmente, as empresas que administram esse negócio, elas vão buscar outros mercados alternativos que estão ávidos a comprar os produtos brasileiros, até a própria China. Também está preocupada, né? Tem uma alimentação, tem uma população gigantesca que precisa ser alimentada. E outro detalhe, né? O próprio economista Pedro Malan, que é extremamente respeitado, ele escreveu um artigo no Estado de São Paulo poucos dias atrás e mencionou que o agronegócio brasileiro, com Trump, pode ter uma boa oportunidade. O Eliseu citou também pode ter uma boa oportunidade. Então, eu acho que é por aí. Tréplica? Aqui eu dou direito. Sim. É porque, Haroldo, tem duas coisas que eu acho que passou despercebido aqui, porque a gente não tem tempo suficiente para aprofundar o debate. Mas o primeiro ponto que você colocou foi o seguinte, que se ele fizesse o embargo, se ele fizesse o protecionismo, nós iríamos expandir e vender nossos produtos em outros mercados. Então, você manteve a demanda estável no seu exemplo. E o segundo ponto que você também trouxe no seu exemplo é que o dólar iria se fortalecer, ou seja, o real desvaloriza, o que é normal, porque com o protecionismo americano, todas as moedas vão tentar se desvalorizar para conseguir manter vendo para o mercado americano, que ainda é o maior importador do planeta. Se isso acontece, e você tem razão, o produtor brasileiro vai ganhar mais reais pela mesma quantidade de carne exportada. Então, para vender no mercado doméstico, ele também vai precisar da mesma quantidade de reais. Além disso, foi por conta a gente não conseguir trazer todas as variáveis, a gente está esquecendo de dizer o seguinte, a partir de 2028, quem vai se tornar o responsável por 1/4 do crescimento mundial vai ser a Índia. Então, a Índia vai ser o grande importador de commodities. Então, por mais que a gente perca o mercado americano, e fica aí a dica para quem quiser ganhar dinheiro com exportação, você tem que investir agora na Índia. Então, nós vamos ter um redirecionamento do que quer que se perca na venda para o mercado americano, o mercado indiano vai absorver. E outro ponto, nós exportávamos 2 ou 3 bilhões de dólares de comida para a África há uns 10 anos atrás, agora são 10 bilhões de dólares. A África vai chegar a 4 bilhões de pessoas em 2100, serão extremamente deficitários na importação de alimentos e o Brasil vai suprir grande parte dessa demanda. Então, mesmo que nós percamos o mercado exterior americano, o que vai acontecer é uma diminuição do nosso ritmo de crescimento de exportações. Mas a nossa exportação de comida vai crescer muito porque a China tem uma orientação muito clara. A China quer reorientar pelo menos metade da importação de soja que faz dos Estados Unidos para o Brasil, o que são 20 bilhões de dólares. Então, eu não embarguei a lei da oferta e da procura, eu simplesmente não tinha como trazer todos os dados num tempo tão curto. Deixa eu sair um pouquinho dessa análise mais econômica. Gustavo, quero tocar com você, porque você vai se lembrar, ninguém se esqueceu com certeza, que antes da eleição de Donald Trump, ele tinha como discurso de que era o salvador da pátria e ia colocar fim nas grandes guerras atuais. E aqui eu destaco guerra entre Israel e Hamas e guerra Ucrânia e Rússia. E nessa semana nós tivemos um avanço muito importante que foi a oficialização
de um acordo de cessar-fogo. Um acordo de cessar-fogo, que ainda tem algumas questões que precisam ser definidas, mas não sei se você concorda, foi o mais perto de um acordo de cessar-fogo que nós já chegamos até agora. Que o Trump tem buscado reivindicar créditos para si. O próprio Joe Biden disse e reconheceu que essa negociação agora final para se avançar nesse acordo teve participação também do Donald Trump. Mas o Donald Trump diz que o crédito é dele. Ele diz que o crédito é dele. Agora, em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, assessores ligados a Donald Trump já começam a dizer que essa negociação vai demorar mais, um acordo de paz levaria meses para ser implementado, para entrar em vigor, enfim. Mas em relação a essas movimentações, onde tem e onde não tem mérito de Donald Trump? Ixi, Lívia, eu acho que quando a gente vai para a segurança internacional nesse momento, a gente vê muita cautela por parte dos analistas, até mesmo porque o que aconteceu agora, essa semana, com o acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel, ele tem claramente um efeito Trump por trás dele. Por quê? As lideranças políticas, elas querem correr para tentar fechar um acordo que seja fechado nos termos antes do Trump assumir o poder, né? Porque aí isso dá para elas são 42 dias de cessar-fogo, né? Dá a elas aí um colchão para elas poderem continuar negociando. Lembrando que não é o primeiro acordo de cessar-fogo. A gente já teve um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, que deu errado, né? E agora, hoje à tarde mesmo, o próprio Netanyahu já falou de talvez não assinar, mas porque ele falou que o Hamas já fez novas reivindicações na manhã de hoje. Então, assim, enquanto não começar a valer, que se não me engano começa a valer agora no final do domingo, né? Eu não coloco a minha mão no fogo, nem pelo Israel, nem por Hamas, nem por Trump, nem por ninguém, porque, mais uma vez, eles estão tentando aproveitar um momento para ver o que eles conseguem fazer. Eu acho assim, por parte da questão da Ucrânia, quem deve estar muito preocupado com essa questão são os ucranianos, porque os ucranianos eles gozaram de muito apoio militar e econômico do governo Biden durante o conflito todo, né? E o Trump já deu várias declarações de que o leste europeu não é problema dele. Ele já deu várias declarações dizendo que, inclusive, a OTAN deveria rever a política de fundo orçamentário, de que os países da Europa deveriam contribuir muito mais e que, se dependesse dele, ele não iria se envolver nesse tipo de conflito, né? Eu trabalhei com a OTAN em 2019, né? E eu me lembro que esse debate já era, lá em Bruxelas, já era uma coisa muito grande, porque era o Trump ainda tinha acabado de sair, então era um governo que ainda vivia um pouco do resquício do Trump, de que ele precisava rever o envio de dinheiro para a OTAN e saber o quanto que os países de fato iriam assumir a responsabilidade. Então eu acho assim, os russos devem estar muito felizes com a vitória do Trump, né? Porque existe até uma questão pessoal do Trump com o Putin. Me parece que tem até uma certa admiração do Trump com relação à figura do Putin, né? São dois, que a gente chama de dois strongmen, né? Os caras que precisa ser um machão, que precisa mostrar. E aí, só para finalizar, eu acho que tem uma outra questão que me preocupa um pouco, que é a questão de Taiwan. A questão de Taiwan e da China, eu acho que me preocupa um pouquinho também. Agora, eu tenho que ser muito, muito honesto com relação aos republicanos. A história recente mostra que, com exceção do 11 de setembro, os republicanos, eles iniciaram menos operações militares do que os democratas. Os democratas, eles têm muito mais ímpeto e impulso intervencionista do que os republicanos. E quando você olha para o governo do Trump, o primeiro mandato dele lá atrás, 2016, ele fez uma jogada que, na época, foi brilhante, que ele conseguiu se reunir com as lideranças da Coreia do Norte, algo que o governo Obama vinha demonizando há muito tempo. Então, assim, muitos analistas que observam as tendências acham que, durante o mandato do governo Trump, pode ser que a gente veja menos conflitos de larga escala ao redor do mundo, justamente porque ele representa uma posição isolacionista, ao contrário do intervencionismo democrata de Joe Biden. Concorda, Urian? É por aí? Eu concordo e, mais uma vez, assino embaixo e adiciono algumas coisas também. Então, em relação
a guerra na Ucrânia. Eu até vejo que essa movimentação do Trump agora de tentar levar o crédito por esse acordo de cessar-fogo, que foi assinado no Oriente Médio agora, tem a ver com a impossibilidade dele prometer aquilo que ele cumpriu em relação à Ucrânia, que é que ele resolveria aquilo em 24 horas. Já falou que não vai conseguir fazer isso, então agora está aí levando o crédito de 5 dias antes da posse esse acordo ser divulgado, né? Por mais que possa também enfrentar alguns desafios, é um acordo extremamente incompleto ainda, que vai enfrentar muitas dificuldades, principalmente na segunda, na terceira fase de implementação. Até muitos analistas têm olhado para isso com bastante ceticismo. Em relação ao Trump e OTAN, acho que enfraquece. Sim, você falou que trabalhou lá em 2019. 2019 foi justamente quando estava tendo a cúpula da OTAN, e até o John Bolton, que era assessor do Trump, conselheiro do Trump, falou o seguinte, que uma dessas cúpulas, o Trump ele ameaçou retirar os Estados Unidos da OTAN, que ele falava que os países tinham que investir um mínimo de 2% em segurança. Mas agora já quer 5%, né? Agora é 5%, mas o que o John Bolton fala era que não é que o Trump queria fortalecer a OTAN que isso. Ele achava que os países não alcançariam essa meta e aí ia usar isso como pretexto para poder retirar os Estados Unidos. Até por isso que ele aumenta agora de novo. Acho que cerca de 2/3 dos países passaram dos 2%, agora querem subir para 5%, já ganhou o apoio da Polônia, que está bastante perto disso, já 4,7%, se eu não me engano. Trump e o Putin, extremamente próximos. O Bob Woodward também, ele foi um jornalista investigativo bem conhecido, ele acabou de publicar um livro em 2024 dizendo que, com fontes muito seguras, de que o Trump ele falou com o Putin pelo menos 7 vezes desde que o Trump deixou o mandato, sendo que a última vez foi no começo de 2024. Então eles se comportam ali agindo surpresa, vamos ali fazer uma reunião na Suíça ou na Sérvia, agora o presidente da Sérvia também colocou o país à disposição. Mas fato é que existe sim uma afinidade que eles não conseguem esconder. Isso está muito na personalidade do Strongman. E para falar também, eu compactuo com essa visão sobre Taiwan, acho que é algo que preocupa bastante. O Trump fez uma declaração há alguns meses atrás dizendo o seguinte, que se Taiwan quisesse que os Estados Unidos defendesse a ilha, que deveria pagar por isso, que é uma abordagem bastante diferente daquela que tem o Joe Biden, que foi talvez aí um dos primeiros presidentes a falar tão abertamente que os Estados Unidos iriam ali em defesa direta de Taiwan. É algo que até então não tinha sido falado dessa maneira como o Biden colocava. O Marco Rubio, que vai ser o secretário de Estado, ele se coloca ali defendendo bastante Taiwan, então acho que pode acabar trazendo um equilíbrio. Ele é sancionado pela China, então vai ter um pouco de dificuldade, pelo menos inicialmente, para a viagem para a China, mas acho que não deve acontecer em um primeiro momento. Então fica aí um pouco ambígua qual que vai ser essa postura. Em relação à Ucrânia, eu entendo essa preocupação, eu concordo, né? Imagina, o Trump ele fala que vai encorajar a Rússia a atacar aqueles países da OTAN que não investirem o mínimo de 2% em defesa. Qual a mensagem que isso manda para o Putin? Quando ele fala também de transformar o Canadá no 51º estado norte-americano, ou de invadir a Groenlândia. Ele está falando de invadir outros países da OTAN. Então, isso faz com que o Putin continue a explorar essa falta de união ocidental que tanto beneficia a Rússia. Agora, eu estava na Ucrânia em novembro, fiquei lá durante alguns dias e conversei bastante com as pessoas. Eu entendo essa preocupação, né, do Trump, de repente, forçar uma negociação que favoreça mais a Rússia, então que, de repente, fique lá com 20% do território ucraniano, mas, por outro lado, eu senti também um descontentamento dos ucranianos em relação ao Biden, que, ao mesmo tempo em que enviava ajuda, às vezes era uma ajuda ali condicionada. Então, esses armamentos a gente envia, mas vocês não podem usar lá. E agora, aí, no final, que a gente viu que começou a dar autorização para os Estados Unidos usarem os ATACMS, né, ali na região de Kursk. Então, há minimamente uma esperança dos ucranianos, e não de todos, obviamente, mas que o Trump, com aquela sua postura de madman, possa dar ali uma carta branca que o Biden não deu. E assim, é uma esperança, não é o que deve acontecer,
mas tratando-se de Trump, tudo pode acontecer. Nossa, tem vários elementos aqui para a gente analisar. Vou te passar algumas coisas que eu gostaria de saber a sua opinião, mas pode falar do que você quiser, tá, Emanuel? Como são os assuntos agora que estão em repercussão claro. na imprensa internacional? Eu queria saber a sua perspectiva em relação à participação de Trump nesse acordo de cessar-fogo, nessa semana entre Israel e Hamas, se realmente foi decisivo ou decisiva essa participação dele enviando um representante para participar dessa negociação no Oriente Médio, ou se você acredita que foi importante, mas não essencial, porque essa negociação já vinha se arrastando há muitos meses, chegou a avançar uma vez, como o próprio Gustavo lembrou. Nesse momento que o Hamas já está extremamente enfraquecido, também fica mais fácil avançar, ou se não, a chegada agora de Trump numa participação mais direta foi decisiva, se você vê dessa forma. E um pouquinho sobre essas negociações ou promessas de tentar encerrar guerra entre Ucrânia e Rússia. Essa proximidade elevada da qual fala agora o Orian, pode ajudar ou pode atrapalhar? O que você acha? Bom, são vários pontos, né? Vamos lá tentar enfrentá-los todos. Em primeiro lugar, Lívia, a gente precisa colocar uma coisa. Foi no governo, primeiro mandato do Trump, que nós tivemos o que se chama de Acordo de Abraão, que ele teria levado à normalização, né? Tinha um faseamento e ia ter levado à normalização das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e Israel, que ia ser realmente um grande passo, porque a Arábia Saudita realmente é o grande poder ali da região que se contrapõe ao Irã. O que aconteceu? Quando estava nas vésperas da assinatura do acordo de normalização das relações, o Hamas fez os ataques terroristas em outubro em Israel, plenamente calculado para melar essa normalização das relações. E aí você pensa o seguinte, quem foi que fez o acordo de Abraão? Donald Trump. Qual tinha sido o acordo anterior que tinha conseguido mover um pouquinho antes o Oriente Médio em direção à paz? Com Clinton, quando ele se encontrou com o Yasser Arafat, né, e o Yitzhak Rabin lá em Camp David, ou seja, na década de 90, nesse período inteiro, somente o Donald Trump conseguiu caminhar para a paz. E por que isso acontece com ele? Da mesma maneira que nos anos 70 o Nixon conseguiu diminuir as tensões internacionais militares americanas, reduzir conflitos, o Trump tem a mesma característica, que é o homem doido. A teoria internacional do Mad Men, que diz o seguinte: nós acreditamos piamente que esse sujeito é capaz de usar a força que ele tem. E ninguém acredita que o Biden é capaz de usar força nenhuma, principalmente por conta do que aconteceu no Afeganistão. Você consegue imaginar o seguinte, né? O único momento em que o Talibã realmente parecia forte, guerreiros saudáveis, era no Rambo 3. Tá? Porque fora isso, eles são um bando de morta-fomes desnutridos. Não, são um bando de morta-fome desnutridos, certo? Você não pode nem chamar de cavalo aquilo ali que eles andam, tá mais para jegue, de tão fraquinho que os bichinhos são. E o Biden largou mais de 80 bilhões de dólares em equipamento militar porque não conseguiu coordenar uma retirada do Afeganistão. Então, se ele não consegue tirar equipamento militar, 83 bilhões de dólares, é mais caro tirar do que deixar lá. Né? Segundo a visão dele. O cara não consegue resolver esse problema. Você acredita, o Putin acredita que ele iria impedir uma invasão da Ucrânia? É lógico que não, você não acredita que ele é capaz de absolutamente nada. A piada até que se diz ele talvez fosse até capaz, mas ele ia esquecer do que ele tinha que fazer. Então, o ponto aqui primordial é você pensar o seguinte: o Trump, durante o primeiro mandato dele, não houve nenhuma nova guerra em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. A Rússia não invadiu ninguém. A Rússia invadiu a Geórgia no mandato do Obama. A Rússia invadiu a Crimeia no mandato do Obama. A Rússia invadiu a Ucrânia no mandato do Biden. Por quê? Porque você pensa em amizade dos dois? Não. Por mais que eles tenham uma boa relação que for, o Putin sabe que o Trump ele é desproporcional. Ele não vai tomar uma medidazinha. Se ele resolver tomar uma medida, vai ser um arrasa-quarteirão, seja economicamente, seja militarmente, o que for. Quando você tem, no caso do governo do Biden, liberou dinheiro para o Irã. O Irã estava quebrado depois do governo do Trump. Agora o Irã, com mais de 40 bilhões de dólares foram liberados pelo Biden, financiou o Hamas. Então, é muito simples a equação. E aí, o segundo ponto é o seguinte: o Ocidente tem um problema de entendimento com a Rússia. Tá? Quando acabou a União Soviética, o Putin, quando ele assumiu o primeiro mandato dele, ele foi bater nos Estados Unidos, no Clinton, quero entrar para a OTAN. Nós estamos pobres, nós estamos quebrados, a economia da União Soviética, a gente quer para a OTAN porque a gente quer entrar na Comunidade Econômica Europeia, a gente está precisando de ajuda. Clinton esnobou
e mantiveram a doutrina tradicional americana de que a Rússia era o inimigo, um país que estava completamente quebrado e devastado, só tinha força militar, mas não tinha nada, não conseguiam nem pagar os soldados. Sucateamento completo. Aí o que aconteceu? Esnobaram, mantiveram a Rússia como um inimigo existencial. Aí foram expandindo a OTAN em direção à Rússia, sendo que o combinado que fizeram em 93, quando fizeram o acordo internacional que tiraram as bombas atômicas que a Ucrânia tinha, era que a OTAN, tudo bem, a Ucrânia tira suas bombas atômicas, mas a gente tira as bombas atômicas da União Soviética e da Ucrânia, legal, mas vocês não podem expandir a OTAN. Aí começa Polônia, Letônia, Lituânia, Estônia, e aí vai fazendo a expansão. Aí você me diz o seguinte, se amanhã a China anuncia que vai colocar uma base militar na fronteira do México com os Estados Unidos, porque o México aceitou, quantos segundos você acha que leva para Washington devastar a cidade do México? Então é a mesma coisa. O Putin está errado, porque cada país pode entrar na aliança que quiser. Fato, no mundo ideal, no mundo do que é justo, do que é correto, da legalidade, cada país pode entrar na aliança que quiser. Mas no mundo real, da vida como ela é, se o México disser, vou exercer minha soberania, eu quero uma base militar chinesa, a cidade do México amanhã é uma ruína. É uma ruína, vira fumaça, certo? A destruição vai ser tão grande que vai chegar até na cidade do Chaves, lá em Acapulco. Então, a gente esquece esse detalhe, que quando ele coloca a Ucrânia para entrar na OTAN, ele está dizendo o seguinte, tropas americanas poderão estar na fronteira da Rússia. Aí, os Estados Unidos tratam a Rússia como uma ameaça existencial, a Rússia vai fazer o quê? Vai impedir. Então, a gente precisa ter um pouquinho de dimensão e bom senso de entender isso. E sim, o Trump foi o responsável direto pelo acordo e não o Biden, porque o Hamas morre de medo, porque o Trump é o cara que tem coragem de realmente bombardear um por um e matar um por um. Ele tem essa coragem, lembra do que ele fez com o Soleiman, né, o chefe lá da Guarda Revolucionária do Irã. Ele teve algum problema de um atentado e o Trump, em vez de ter aquela política diplomática dos dois presidentes, falou, pode matar o cara. Fez um ataque e matou o cara. Eu ia chamar agora uma reportagem, mas eu preciso ouvi-los a respeito dessas declarações do Emanuel sobre o Trump. Quero ouvir vocês sobre isso. Só que eu preciso que vocês sejam um pouco mais breves para a gente conseguir trazer esse outro elemento para a discussão. Haroldo, Trump é esse todo-poderoso que diz Emanuel, na sua opinião? Não, só diz que ele é doido. Aí é diferente. Todo-poderoso também, vocês entenderam isso? É todo-poderoso. Não, ele tem o poder de qualquer presidente americano. Exatamente. A diferença é que ele tem coragem de usar. O que o coloca numa situação de todo-poderoso. Mas a aparência conta tanto quanto a realidade, né, Haroldo, nesse caso? Ou seja, tudo isso o coloca, na minha visão, te ouvindo, não sei se vocês concordam, que Trump é muito poderoso. E aí? Serei breve. É verdade. Agora eu concordo quase. Obrigado, Haroldo, obrigado. Com o Emanuel. Esperava por essa, Emanuel? O Trump é extremamente ambíguo, ele é imprevisível e usa isso a seu favor. Tá? E não é à toa, né? As ogivas nucleares que tem à sua disposição, evidentemente, fazem com que qualquer uma nação do mundo preste atenção nele. Eu queria, ainda que sendo breve, trazer dois aspectos bem interessantes aqui. O primeiro deles, eu concordo também com o Urian, quando ele menciona a questão de Taiwan como o elemento central dessa disputa. Lembrando que eu creio que a grande disputa americana não é necessariamente com a Rússia, é evidentemente com a China. Tá? Então, aquela região é bastante complicada. E nós temos a guerra dos chips, né? Ou seja, os semicondutores também são extremamente importantes para o desenvolvimento de armas, para o desenvolvimento de inteligência artificial. Tudo isso que a gente está assistindo de modernidade, os nossos veículos também só funcionam à base de semicondutores hoje, os nossos celulares, a comunicação que está sendo feita aqui agora, e esse é um tema central que aquela região merece a atenção dos Estados Unidos. Eu queria trazer outro elemento aqui, que é o seguinte: essa polarização entre os Estados Unidos e a Rússia, que aparentemente é uma das preocupações aqui que foi colocada agora, eu vejo que eles têm talvez mais afinidades em muitos temas do que dissonâncias. Qual que é a afinidade? Qual que é o interesse americano? É que, imaginem vocês, se Rússia e China fazem uma aliança mais efetiva, mais contundente, a gente não tem mais um mundo que é uma hegemonia norte-americana. Eu acho que esses pontos diferentes de força que estão aparecendo no mundo mostram que a hegemonia americana não é como há pouco tempo atrás a gente assistia. Então, é nesse sentido que eu vejo. E a gente não pode perder de vista, querida, que a ingenuidade a gente perde aos poucos. Vamos lembrar
quem são ou quem foram os grandes financiadores das campanhas de Donald Trump ao longo da história? O pessoal que fabrica armas. A indústria armamentista é um dos grandes elos de recursos que vai para essa campanha. Então, eu acho que o Trump é ambíguo quando ele tenta mostrar que dá para acabar com as guerras que estão ali acontecendo agora, mas, ao mesmo tempo, exige com que os países da OTAN gastem 5% do seu PIB em armamento. Então, acho que essa ambiguidade também é muito provavelmente por conta da pressão da indústria armamentista americana. Uriah. Eu acho que é bastante perigoso a gente tentar justificar a invasão da Ucrânia com a expansão da OTAN, né? Na verdade, essa é a versão russa da história. A partir do momento que a gente repete isso, é perigoso porque a gente está repetindo e replicando justamente aquela versão que a Rússia quer que seja espalhada para que a sua invasão ilegal à Ucrânia, que já começou há bastante tempo, não apenas há 3 anos, né? Que ela aconteça. Então, eu acho que se fosse esse o caso, e a gente pode fazer um episódio especial de Linha de Frente apenas sobre isso, mas não seria o caso, por exemplo, do Putin ter enviado tropas para a fronteira com a Finlândia, quando a Finlândia entrou na OTAN com 1.300 quilômetros de fronteira. Não foi o que aconteceu justamente o oposto. E tinha tropas ali que saíram e foram realocadas para outro lugar. Então, acho que isso é um pouco perigoso. E sobre o outro comentário era em relação a retirada das tropas do Afeganistão. Eu entendo que a maneira como o Joe Biden fez isso também foi completamente errada, não deveria ter deixado os armamentos como deixou, mas vale lembrar que foi por conta de um acordo que foi negociado durante o governo do Donald Trump, que inclusive recebeu membros do Talibã em Camp David, que foi duramente criticado por isso, porque era um lugar considerado sagrado para muitos políticos norte-americanos. Então, tem um dedo do Donald Trump em relação a isso. Para fechar. Lívia, eu acho que para fechar meu comentário é o seguinte: o que a gente está vendo agora é uma situação espetacular no sentido de espetáculo, que já estava previsto, isso já estava no roteiro. Que o Trump, ele provavelmente seria eleito. Quando a gente sabia que ele ia concorrer contra o Biden, a gente já sabia que o Biden era muito enfraquecido. Quando ele foi eleito, a gente sabia que ele viria com várias bravatas. E a gente sabe que a partir do momento que ele assumir o escritório, né, a gente chama de o escritório da Casa Branca, ele vai tomar uma série de medidas populistas e controversas. Isso não tem nenhuma novidade. Todos os analistas, todos os diplomatas experientes já sabem, já estão preparados para navegar nessas águas. Então, ele dificilmente vai pegar qualquer pessoa de surpresa, né? Agora, tem um efeito negativo disso tudo, que é o seguinte: nós estamos num momento, num mundo globalizado, em que, como, por exemplo, mudanças climáticas. Esse ano o Brasil hospeda a COP30. Então, um grande tema da nossa época. São problemas, desafios globais que precisam de soluções globais. E o Trump, já no passado, ele já se retirou da COP. E ele provavelmente já havia se retirado do Acordo de Paris. E provavelmente isso vai voltar a acontecer agora. Então, o que a gente vai ver é um retrocesso em algumas agendas globais. Por quê? Porque ele não acredita na continuação das estruturas de governança global, multilaterais, que várias pessoas se sentam à mesa e a gente tenta chegar a um acordo. Por quê? Porque ele, como um negociador que ele quer, como na questão econômica que os colegas falaram, ele quer fazer acordos bilaterais, porque no acordo bilateral existe uma desigualdade de poder, ele pode impor a agenda. No multilateralismo, ele é obrigado a ceder muito mais. Então, infelizmente, a gente já sabe que o ano de 2025 será um ano de retrocesso do ponto de vista do debate diplomático para a solução de problemas globais. Tenho tempo para chamar a próxima reportagem. A gente vai para a Europa agora. O Luca Bassani vai trazer um pouquinho de repercussão por lá dessas promessas feitas. Falamos muito sobre algumas delas feitas por Donald Trump. Vamos acompanhar.
A posse do futuro presidente norte-americano Donald Trump, a partir do dia 20 de janeiro, tem repercutido de maneira dúbia dentro da Europa, de acordo com as alianças ideológicas de cada uma das lideranças políticas aqui no velho continente. No aspecto mais relacionado aos partidos de centro e de esquerda, muitos preveem uma relação difícil entre Washington e todos os países europeus, considerando a política mais protecionista e isolacionista em muitos aspectos que o presidente Donald Trump pode assumir, repetindo aquilo que fez também entre 2017 e 2021 em sua primeira passagem pela Casa Branca. Os líderes de direita, os líderes conservadores da Europa, veem que essas relações transatlânticas, em aspectos nas políticas de costume e de imigração, podem reverberar também dentro da Europa, trazendo um ponto positivo para esta vertente política dentro do continente. Mas talvez a questão que mais preocupe as lideranças europeias seja a guerra na Ucrânia, que em fevereiro completará 3 anos e que depende de forma maciça de toda a ajuda norte-americana, já que o dinheiro dos norte-americanos representa mais de 60% de tudo aquilo que foi cedido, doado, concedido ao exército de Volodymyr Zelensky na Ucrânia. E os europeus sozinhos não teriam como arcar com todos os custos desta guerra que é travada dentro das trincheiras do leste europeu. Considerando um acordo de paz proposto por Donald Trump e a sua nova administração, pelo menos o governo de transição já deixou claro que tem isso como objetivo, isso poderia alterar profundamente a configuração territorial europeia, as relações do Ocidente com a Rússia e também tornar outros países do leste europeu possíveis alvos do presidente Vladimir Putin no futuro. Todas essas questões, até mesmo a possível interferência norte-americana na Groenlândia e em outros acordos comerciais que envolvam as potências ocidentais, também serão amplamente discutidas, já que o bloco europeu pretende tomar uma postura unificada para lidar com os desafios que representam Donald Trump na frente da principal economia, do principal exército do mundo. Diretamente da Europa, para a Jovem Pan News, Luca Bassani. Agora, Haroldo, eu tenho um pouco de dificuldade, também não sou da área, sou jornalista, acompanho, mas não estudo profundamente, de entender quais serão os instrumentos que o Trump vai utilizar para tentar avançar nesse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ainda que leve meses para isso acontecer, como a gente estava conversando, né? O próprio Urian citou agora há pouco, e já vi muito sobre isso também, Urian, de que há uma possibilidade, a Kamala Harris criticou isso durante a campanha nos Estados Unidos, de que se para se chegar a um acordo de paz é preciso convencer a Ucrânia a aceitar a perda de territórios, isso não é um acordo de paz, porque alguém vai perder muito. Enfim, de que forma Trump pode levar essa negociação para ter sucesso nesse acordo de paz? O próprio poderio, né, norte-americano sendo utilizado para mitigar esse conflito, eu acho que seria importante. Eu acho até que o Biden poderia ter feito mais por isso, mas pelas próprias características e a fragilidade, não só física, mas também dentro do próprio Congresso americano. A gente tem que lembrar, a Emanuel sabe muito melhor do que eu, que, por exemplo, até na Suprema Corte americana, o Partido Republicano tem hoje 6 dos 9 membros, né? Então, o Biden tinha várias fragilidades e isso ficou claro. Eu acho que o Trump vai conseguir, sim, acelerar esse processo na condução do término da guerra ou na mitigação desses efeitos. Mas eu queria lembrar o Emanuel de uma questão, Urian, de verdade, numa questão que ele acabou de mencionar, que é a invasão ilegal da Ucrânia, né? E eu queria lembrar, Urian, que, claro, uma invasão, todas elas são ilegais, né? E a gente não pode esquecer dos fatos históricos importantes. Eu queria mencionar, né? Essa invasão da Rússia é evidentemente ilegal, deplorável, etc., vidas humanas, uma tragédia humanitária, mas o Iraque foi invadido também pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, com a desculpa ou com a hipótese de armas de destruição em massa. E foi feito, e viu-se depois que não tinha nenhuma arma de destruição em massa, e criou-se um ambiente para resolver determinado aspecto. E vamos lembrar também que quem fez a reconstrução ali foram as empresas norte-americanas, grande parcela disso. Então eu diria que o grande detalhe é que os Estados Unidos eles são extremamente pragmáticos,
eles, se não derem para fazer um acordo via diplomacia, eles usam a diplomacia das armas. Então, a gente não pode esquecer desse tema. E agora, falando da questão que foi colocada da Europa, vejam como é importante nós termos alternativas, né? O Brasil, por exemplo, com esta disputa que pode acontecer entre os Estados Unidos e parcela da Europa, inclusive em termos comerciais, o Trump disse que a palavra mais importante que existe no dicionário é tarifas, né? Para dizer que as tarifas são... Se o Trump fizer isso também, como nós temos alternativas comerciais, o acordo Brasil-União Europeia pode ser uma saída extremamente vantajosa para ambas as regiões, aqui para o Mercosul e também para a União Europeia, caso os Estados Unidos apertem demais o torniquete. Então, eu acho que nesse tabuleiro geopolítico, Washington deve estar pensando várias outras alternativas do que simplesmente fazer grandes sanções contra a Europa e também contra aqui o Mercosul. E nós terminamos o primeiro bloco com uma leve provocação no sentido positivo, Orian, de Haroldo, em relação ao que você disse anteriormente. Quer responder? Com certeza. Ele falou sobre a invasão norte-americana ao Iraque, né, que não foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU e, mesmo assim, acabou acontecendo. É algo também, uma crítica que eu faço também e é problemático. Inclusive, essas novas ameaças que são feitas hoje pelo Donald Trump em relação ao Canadá, ao Canal do Panamá, a Groenlândia, são preocupantes porque tiram a legitimidade daquela que deveria, teoricamente, se colocada ao lado desses países como China, como Rússia, deveria proteger valores democráticos. Então, eu também sou bastante crítico, mesmo a provocação eu não vou rebater porque eu concordo com ela. Em relação à Europa e Trump, eu vejo que a Europa vai ter um desafio bastante importante agora, não em relação ao comércio, deixo até aqui para os colegas que entendem muito mais de economia do que eu, mas em relação à segurança. Porque até então, os Estados Unidos, eles eram ali quem ajudavam a proteger a Europa, né? Carregavam grande parte da OTAN nas costas. E a Europa vai precisar olhar para dentro agora. O Trump, ele não tem aquele perfil ali de querer proteger tanto mesmo seus aliados, inclusive em alguns momentos acaba ameaçando até, mas a Europa vai ter que lidar com isso em um momento bastante difícil. Por que eu falo isso? Porque é um momento de fragmentação política interna em relação até aos próprios países que fazem parte da União Europeia. Então eu coloco agora a França e a Alemanha, que são os dois países ali, talvez os mais importantes do bloco, depois do Reino Unido, que saiu também, deixou a União Europeia, mas França e Alemanha. França completamente instável, com um novo governo com a chance de cair também. A Alemanha vai ter uma eleição no dia 23 de fevereiro, mas com grande chance de ascensão dos extremos. Então, colocamos ali Alternative für Deutschland em segundo lugar nas intenções de voto. E, do outro lado, também extrema-esquerda, pela primeira vez entrando no parlamento alemão, né? Com a aliança da Sarah Wagenknecht também ali, que vai passar dos 5% dos votos. E não é só essa parte da Europa. Existe o leste europeu que também está cada vez mais refém daquela ameaça russa. Então, a gente viu agora, por exemplo, nas eleições na Romênia, que vão ter que ser repetidas, porque foram anuladas pela Suprema Corte. Por quê? Influência russa nas eleições. Então, toda essa... como que um bloco, ele acha seu próprio caminho e traça seu próprio horizonte se ele tem visões tão divergentes dentro dele? Eu acho que a Europa, ela tem esse desafio que vai ser muito grande e sem o respaldo dos norte-americanos agora, torna pior ainda. Concorda, Gustavo, que agora o enfraquecimento de lideranças importantes na Europa, o Orian trouxe alguns exemplos, essa mudança na configuração política também do bloco, deixa mais vulnerável agora com o novo mandato de Donald Trump, sobretudo no quesito segurança, como citou o Orian? Não, concordo com o Orian. Eu acho que o que a gente vai ver agora é um cenário de terreno fértil para a ascensão dos extremos, principalmente da extrema-direita, que vai encontrar no Trump um aliado de primeira ordem.
A gente já sabe, por exemplo, que alguns países, como a Itália, a Hungria e alguns outros países dentro da Europa, já, inclusive, foram convidados para participar da posse, né, do governo, porque geralmente a cerimônia de posse, eles não convidam lideranças internacionais, mas esses já disseram que estarão presentes, né? Curioso também que o Trump convidou os chineses também para ir, mas o presidente da China disse que não, obrigado, quem sabe na outra oportunidade. Mas eu concordo, assim, eu acho que a gente vai ver agora uma dança das cadeiras com o resultado das eleições que estão previstas aí para os próximos 2 anos na Europa, porque a Europa ainda é muito refém dessa relação política e cultural com os norte-americanos, fruto da Guerra Fria. Quando a gente vê, historicamente, o governo norte-americano mudar de Partido Democrata para Partido Republicano, a gente vê também um reflexo disso dentro da política europeia. Isso não significa necessariamente que a gente vai ver um fortalecimento da extrema-direita, significa, em termos de vitória eleitoral, significa que a gente vai ver um fortalecimento do discurso radical, o que pode, na verdade, favorecer o outro extremo, que seria o surgimento dos extremos de esquerda, né? Então, o que a gente vai ver, Lívia, para finalizar meu comentário, é o fortalecimento desse mundo polarizado, que é uma característica das democracias nos últimos 10, 15 anos. Você acha que é um caminho sem volta essa... Vou criar um termo aqui, uma expressão, extrema polarização que a gente está vivendo, e ela vai dando lugar naturalmente para o outro extremo, um extremo dá lugar naturalmente para outro com o passar dos anos, uma mudança aí de poder, porque a população cansa talvez das lideranças ou entende que aquele extremo não atendeu às expectativas, então vou para o outro. Tem volta? Então, Lívia, só para a gente colocar uma coisa sobre a Europa, a última vez que a Europa teve lideranças minimamente estadistas, Thatcher, Helmut Kohl e François Mitterrand, anos 80. Começo dos 90. A Europa não tem liderança, certo? A Europa conseguiu a proeza de ser o lugar socialmente mais desenvolvido do mundo, mais educado do mundo e, por um tempo, até com qualidade de vida mais alta do mundo, e afunda a níveis vertiginosos. Em 2070, a previsão é que das 10 maiores economias do mundo, nenhuma estará na Europa. Nenhuma estará na Europa, nem a Alemanha. E a Alemanha esse ano vai encolher o PIB pelo 2º ano consecutivo. O que a gente tira disso? Os europeus, eles têm uma crise de liderança há bastante tempo, mas eles também têm uma crise de direcionamento. Porque o que você colocou é verdade, é a polarização. E esses sistemas, eles sempre foram desenhados para serem sistemas que tendem ao centro. Tá? Os sistemas são desenhados na Europa e nos Estados Unidos para tenderem ao centro. Por quê? Porque eles adotam um sistema de eleição parlamentar chamado distrital. O que significa que você divide o território em distritos, e aí o deputado, o vereador, o deputado estadual, os equivalentes, né, porque as nomenclaturas são diferentes, eles moram naquela regiãozinha pequena e são eleitos ali. É como se, por exemplo, São Paulo, um deputado federal fosse um deputado federal da cidade de São Paulo. Aí outro deputado federal fosse da região metropolitana de Campinas, um deputado da região metropolitana de Fortaleza e por aí ia. E isso faz com que você tivesse uma identificação, e aí cada lugar vota de acordo com as suas conveniências locais. Isso faz com que você tenha várias oposições em níveis menos ideológicos e mais práticos. Isso faz com que as pessoas, para convencer umas às outras a votarem nas suas propostas, seja mais fácil de negociar, porque você tem um negócio chamado log rolling. Log rolling é engraçado, né? Quem assiste desenho do Pica-Pau, aquelas toras de madeira rodando no rio, o Pica-Pau vai em cima, passando a perna e andando. Isso é o log rolling. Então é o seguinte, eu não concordo com tudo que você pensa, mas eu vou votar nessa sua proposta porque você não concorda com tudo que eu penso e você vai votar na minha proposta, certo? Só que quando você perde liderança, não tem ninguém para conduzir esse processo. E a partir do momento que você não tem ninguém para conduzir esse processo, você tem que a força do sistema centrista, ele se perde, porque agora você vai ter que radicalizar a sua posição, porque como você não tem ninguém para organizar, com as redes sociais, o seu eleitor olha o seguinte, por que você está comprometendo o que eu votei você para fazer? Você não tem que comprometer o seu voto. Não me interessa que você não vai conseguir fazer nada. Me interessa que você vote exatamente pelo motivo que eu te elegi, por conta da fiscalização da rede social. Então, esse sistema que era centrista, que era um sistema tendencioso a você chegar a lugares comuns, tanto é que você veja, por décadas nos Estados Unidos, você tinha como lugares comuns a defesa da liberdade de expressão,
defesa do interesse americano, defesa do poderio militar, defesa dos empregos industriais. E hoje o que você vê nos Estados Unidos é essencialmente liberdade de expressão, exportação de emprego industrial, coisa do tipo. O Brasil tem uma dinâmica um pouco diferente porque a gente não usa o voto distrital, a gente usa um voto muito esquisito, que é quase majoritário nas eleições para deputado, que faz com que o deputado tenha um voto em Ourinhos, um voto em Ribeirão Preto, 50 votos, sei lá, em São José do Rio Preto e por aí vai. Então é complicado porque ele acaba não representando direito de ninguém. Então, quando você tem esse problema, junto com as redes sociais, você tem uma radicalização. Então, cada lado se radicaliza na sua posição, porque senão ele vai perder a próxima eleição por conta do tipo de cobrança. Então, hoje, o que faz o deputado manter a sua eleição, o líder manter a sua eleição, não é ele conseguir coisas feitas, não é ele realizar, né? O que os americanos chamavam de getting things done. Não é mais isso. Hoje é o quanto ele se mantém fiel às posições pelas quais ele foi eleito, independentemente de que a manutenção da posição de forma absoluta impeça ele de conseguir qualquer resultado prático. Então, a gente tem um problema de liderança na Europa, isso vai se refletir na segurança. E os europeus não entendem uma coisa, tá? Esse gasto militar deles de 2%, o 5% eu não consegui analisar ainda, mas o de 2% é extremamente benéfico para a Europa. Porque eu sou pacifista, por mim o mundo não tinha guerra. Contudo, eu não sou cego. A maior fonte de inovação nos Estados Unidos são os gastos do Departamento de Defesa. O Departamento de Defesa americano foi que gerou para a gente a internet, micro-ondas e tantas outras coisas, que foram aplicações, tecnologias militares com aplicações civis. Então, a Europa hoje também não desenvolve mais tecnologia. A China sozinha registra mais patentes por ano que os Estados Unidos e a União Europeia juntos. Isso significa que a União Europeia e os Estados Unidos precisam inovar mais. E se você olhar a União Europeia e os Estados Unidos, muito mais patentes que a União Europeia. Por quê? Porque tem investimento em defesa. Então, se a Europa investisse mais em defesa, naturalmente, ela desenvolve mais tecnologia. Claro que no começo, quando ela não tem plantas militares ainda, ela teria que importar muito armamento dos Estados Unidos. Mas seria natural com o tempo. Eles disseram, agora tem que ter conteúdo europeu, vamos ter que ter centro de pesquisa aqui. Você, por exemplo, Lockheed Martin, que é fabricante de caças e de mísseis americanos, você tem que colocar uma filial aqui, Rafael, que é sistema de defesa israelense, você tem que, para vender para a União Europeia, você tem que ter um centro de pesquisa aqui. Isso gera tecnologia com aplicações civis. Então, a China hoje tem um investimento militar cada vez maior e vai nadando de braçada em tecnologia militares com aplicações civis. E é o jogo, infelizmente é esse. A guerra gera tecnologia, mesmo que ela não seja lutada. Haroldo, você mencionou no começo desse bloco sobre o acordo Mercosul-União Europeia. E aí eu quero trazer para uma discussão lá do início, que eu acho que você já entrou um pouquinho nessa seara também, todos nós aqui entramos, sobre esse acordo que está nascendo, vamos colocar assim, se ele pode ser beneficiado eventualmente de um eventual, repetindo, eventual protecionismo por parte de Trump, ou não? Eu creio que sim. Nós temos que lembrar, por exemplo, que pensando na questão da energia, né? Qual é um dos grandes problemas que foi mencionado aqui, que a Alemanha, por exemplo, perdeu o dinamismo econômico recentemente? Por conta do gás russo, que era barato, e que fazia, então, a indústria alemã ser bastante competitiva. Eles perderam esse nível de competitividade de maneira relevante. E o Brasil, o que a gente tem? Nós temos energia em abundância, embora ela seja cara, porque cada vez mais a gente tem colocado penduricalhos dentro do preço da energia, o que impacta em vários custos econômicos, mas a gente tem energia em abundância e energia considerada da mais limpa do mundo, né? Hidroelétricas, você tem energia sendo gerada por solar cada vez mais, etc., eólicas e tudo isso. Então eu vejo que uma forma, por exemplo, de nós aproveitarmos as nossas vantagens comparativas em relação à sustentabilidade é o Brasil, por meio deste acordo com a União Europeia, trazer investimentos internacionais e falar, olha, energia, por exemplo, itens intensivos em energias podem ser realizados aqui no Brasil com energia limpa e a gente ajuda a descarbonizar o mundo, que foi mencionado. A questão da descarbonização, a questão dos gases do efeito estufa, ela precisa ser uma orquestração internacional, não dá para fazer isoladamente. E se você me permite, 2 comentários muito rápidos. É o seguinte, o Gustavo foi muito bem aqui quando ele falou da questão da extrema-direita, né? Mas eu queria lembrar que a extrema-direita também tem lá as suas controvérsias, né? David Bannon, por exemplo, diz que Elon Musk é um cara mau, né? Extremamente mau. Steve Bannon disse que o Musk é um cara mau. E aí, vejam vocês, né? Nem dentro desse grupo aí a gente tem uma concordância plena.
E me preocupa muito, você mencionou também a questão das redes sociais. O Juliano Empoli, no Engenheiros do Caos, lá mostrou o que esses caras são capazes de fazer e modificar o cenário internacional. É muito importante a gente prestar atenção nisso. E você, Emanuel, trouxe um tema que eu queria que você me ajudasse a refletir. Claro. Aí eu vou pedir a sua ajuda. Você disse que desde Thatcher e daquela geração não tivemos lideranças importantes na Europa. Angela Merkel, para você, não foi uma liderança relevante que merecesse esse destaque? Existe uma diferença entre uma liderança longeva e uma liderança que realmente tenha sido transformadora e digna de mudanças que você possa dizer que são impactantes e positivas para o mundo. Kohl ajudou a acabar com a Guerra Fria, ajudou a encerrar a União Soviética e ajudou, liderou o processo que levou à reunificação. Mitterrand também participou desse processo e a Thatcher mudou aí percepções econômicas, que as pessoas concordando ou não concordando. Eu não estou dizendo que nenhum deles seja bom ou mal ou o que for, mas eram grandes lideranças. O que você tem a Merkel, você pode dizer assim, ela consolidou a União Europeia, mas ao mesmo tempo ela foi a chanceler alemã que presidiu a imigração desenfreada na Europa, que faz com que hoje a Europa tenha sérios conflitos sociais. Você tem cidades... Olha, a gente não pode ser contra a imigração por ser contra a imigração, mas imagina o seguinte, tem capitais na Europa que hoje a maioria da população não é do país em que a capital está. E tem políticos locais que comemoram esse fato. É como se você comemorasse que o seu país deixou de ser o seu país. Eu não estou dizendo que você tem que ser contra a imigração, não, ao contrário. Eu acho que imigração é positiva. O Brasil é um país de imigração, os Estados Unidos são um país de imigração. E você vê que são dois grandes países. A Argentina também é um país de imigração. Só que, quando você faz imigração, ela precisa ser uma imigração em que você tem a possibilidade de integrar essas pessoas adequadamente na sociedade local. Quando você vai a Paris, por exemplo, e você vai para o norte de Paris, vai para aquela região ali de Saint-Denis, é um gueto, Os argelinos e os marroquinos não estão integrados, eles são extremamente marginalizados. Esse é o tipo de imigração adequada no qual você pega essas pessoas que estavam pobres nos seus países e você transforma elas em exploradas e pobres em outros países e você permite uma radicalização e aí você começa a ter na Europa um aumento extensivo de criminalidade, um aumento de atentados terroristas. Por quê? Porque essas pessoas que foram lá buscar a vida melhor foram mantidas na marginalização. Então elas tinham o sonho da vida melhor e o sonho foi destruído. Então eu acho que a Merkel, ela se permitiu levar demais por certos elementos da coligação dela, que impediu aí um maior pragmatismo. E veja, o Trump avisou, a Merkel ainda era chanceler. Ele avisou, tem lá vídeo gravado, numa reunião, que a Alemanha ia pagar caro no futuro por fazer uma orientação da mudança da compra do gás natural americano para o gás natural russo, e a diferença de preço não era tão grande. E fizeram para depender do inimigo geoestratégico de tal maneira que quando nós tivemos aí, quando a Rússia no primeiro momento fechou o gás natural para a Europa, a Alemanha liberou a devastação de florestas protegidas para que os seus cidadãos pudessem cortar lenha e se aquecer no inverno, o que mostra que ESG na Europa se tornou a Europa sem gás. Então, acho que a gente precisa colocar as coisas em perspectiva, entender que o problema não é a imigração pela imigração, o problema não é a compra do gás pela compra do gás, mas o problema é ela, como líder que passou mais de 10 anos governando a maior economia da União Europeia, não pensou num projeto de futuro com 20, 30, 40 anos, como se fazia antigamente? Então, você vê, por exemplo, quando o Eisenhower era presidente americano, eles criaram um sistema de rodovias federais americanas que não existia, pensando para 40, 50, 60 anos no futuro. Quando o Juscelino levou a capital para Brasília, que ele havia prometido na campanha, foi por isso que ele cumpriu, que era para cumprir uma disposição da Constituição de 1891, o Juscelino também pensou num projeto de país, que era povoar o interior e garantir que o Brasil ocuparia aquela região, inclusive, como uma fronteira agrícola. Então, quando você não pensa no futuro, você não sabe onde quer chegar. E quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então vamos pensar um pouquinho no futuro agora das relações Brasil e Estados Unidos daqui para frente. Tenho mais um material para exibir aqui para você que nos acompanha. As ameaças de sobretaxar produtos estrangeiros assustam, sobretudo, países que têm os Estados Unidos entre seus principais parceiros comerciais, entre eles o Brasil. Por aqui, o governo tem sido cauteloso em relação às declarações de Trump. Afinal, são 200 anos de relações diplomáticas que vão muito além da cooperação econômica, com parcerias na política, cultura, defesa, ciência, tecnologia. A Bruna Milan conta um pouco dessa história para nós. Em
26 de maio de 1824, os Estados Unidos, liderado pelo ex-presidente James Monroe, reconheceram a independência do Brasil, dando início às relações diplomáticas entre os países. 200 anos depois, em 2024, a data foi comemorada em uma sessão solene no Senado Federal, com a participação da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley. A diplomata destacou a cooperação entre as duas nações em diversas áreas e os mais de R$1 trilhão investidos aqui pelos norte-americanos, segundo ela, o maior volume de investimento estrangeiro em solo brasileiro. Especialistas em assuntos internacionais geralmente concordam que as relações entre os dois países vão bem, mas em 200 anos de história também houve períodos de tensão e distanciamento. Quando se trata do século XIX, os historiadores não dão muita ênfase para a diplomacia entre as duas nações, porque apesar da independência brasileira, a Europa era o centro econômico do mundo e por isso o fluxo comercial era direcionado para os países da região. Foi no século XX que o comércio entre americanos e brasileiros se fortaleceu. Época em que o Brasil ostentava o ciclo do café e os Estados Unidos aumentavam a sua influência política e econômica em meio às grandes guerras mundiais. No pós-Segunda Guerra, alguns episódios de atritos se acentuaram em meio às instabilidades geopolíticas em um mundo dividido pela Guerra Fria e a polêmica que envolveu a participação dos Estados Unidos na ditadura militar brasileira. As relações voltaram a se distensionar com a redemocratização no final da década de 1980 e com a adoção da agenda neoliberal e de reaproximação com o governo americano pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Desde então, na era da globalização crescente e do multilateralismo, passando pelos governos Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Bolsonaro e agora, com o retorno de Lula, prevaleceu o pragmatismo em prol da dinâmica econômica global. Mesmo diante de divergências políticas e econômicas entre os governos vigentes. Mesmo quando as relações entre Barack Obama e Dilma Rousseff se estremeceram em meio às denúncias de que o governo brasileiro teria sido vítima de espionagem americana. Mesmo agora, com as ameaças de Trump de impor uma taxa de importação de 100% sobre produtos oriundos de nações do BRICS, como o Brasil, caso os países do bloco não sustentem o compromisso de manter as transações comerciais com o dólar. Ainda assim, o governo brasileiro tem adotado uma postura de cautela. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços estima que no ano passado, os americanos importaram mais de 40 bilhões e 300 milhões de dólares em produtos brasileiros e exportaram para cá mais de 40 bilhões e 500 milhões de dólares. Isso fez com que os Estados Unidos se mantivessem como o segundo maior destino das mercadorias brasileiras e a terceira maior fonte de importações. Não só o Brasil, como o mundo observa atento o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Declarações do republicano têm provocado apreensões com os possíveis impactos na economia global. A conferir o que são bravatas e o que realmente fará parte da política americana nos próximos 4 anos. Bom, acredito que o finalzinho dessa reportagem vai direcionar o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. O que você espera? O que você vislumbra, Urian, daqui para frente? Eu vejo que a América Latina, inevitavelmente, vai ser uma prioridade do governo do Trump. Isso porque ele tem alguns desafios, principalmente em relação à imigração. Então, lembrando, tem quase 800 mil venezuelanos que foram para os Estados Unidos desde que ele foi eleito. Agora, com a posse do Maduro novamente, existe a possibilidade de que mais ainda decidam ir para lá. Então, ele vai precisar minimamente ter ali um diálogo com alguns países da América Latina, se ele quiser algum tipo de cooperação nesse sentido. Indicou Marco Rubio, que é latino, para ser secretário de Estado, Richard Grenell, que no primeiro mandato dele, ele vai teve ali negociações discretas com o regime do Maduro, vai voltar também para ver se negocia algo. Mas Brasil, eu vejo que mesmo quando havia um alinhamento em relação a Bolsonaro, Trump, isso não se traduziu em nenhum tipo de ganho
concreto. O que o Brasil ganhou? Não, teve ali até mesmo tarifa em relação ao alumínio brasileiro, por exemplo. Então, não teve nada, um respaldozinho ali para o Brasil entrar na OCDE, que também não foi para frente. Então, eu não vejo que vai mudar alguma coisa. Eu acho que os países vão continuar... Pragmatismo, mas não vejo que atrapalhe. Assim, obviamente que o Brasil não vai ser o preferido da região, com o Milei aqui do lado, muito mais alinhado ao Trump, né? Mas vejo que acho que o perfil transacional vai falar mais alto, o que ele puder ganhar em relação ao Brasil vai continuar sendo desse jeito. E suas expectativas, Gustavo? Eu concordo com o Orian. Eu acho que o que a gente vê na história, como vocês colocaram muito bem nessa reportagem, os 200 anos de consolidação de história diplomática, Brasil e Estados Unidos, é definido por pragmatismo. Então, embora a ideologia ela tenha um papel muito importante, ela não dá as cartas o tempo todo. A gente viu isso, por exemplo, durante o governo Lula 1 e 2. Lula, eu me lembro de uma declaração dele, que ele ter dito que ele gostava mais de lidar com Bush do que com o Obama, né? Então, agora mesmo, a gente teve aí Lula e Biden, viu pouco avanço significativo nesses dois países, né? No que diz respeito a agendas conjuntas. Então, o que a gente vê na história da relação dos dois países é pragmatismo. Acredito que isso não vai mudar. O Brasil ele vai se posicionar de uma maneira bastante estratégica em relação aos Estados Unidos, e os Estados Unidos vão se posicionar de maneira bastante cautelosa em relação à nossa região, levando sempre em consideração a liderança regional do Brasil. Obviamente que existem choques em relação à visão de mundo. O Brasil ele tem uma visão que, obviamente, vai tentar favorecer os seus interesses, os norte-americanos vão tentar favorecer os interesses deles. Em alguns momentos da história, nós perdemos essa disputa, em alguns momentos, nós fomos mais vitoriosos enquanto o Brasil. Acho que a figura do Trump, como ele é essa figura imprevisível, isso abala um pouco essa tradição diplomática. Mas eu ainda estou pagando para ver até que ponto o Trump é capaz de romper com esse pragmatismo norte-americano. E por causa disso, Haroldo, o Brasil está certo, o governo brasileiro está certo em cautelosamente aguardar os próximos passos de Trump? Eu não tenho dúvida. O Itamaraty, pela sua história, né, ao longo de todo o processo, o Itamaraty é muito hábil, né? Então, os nossos embaixadores, o pessoal do Itamaraty, de uma forma geral, é muito hábil. Então, eu vejo que eles podem conduzir boas negociações nesse processo. E há que se lembrar que hoje o Brasil é um grande importador de bens industriais americanos, né, de bens de alto valor agregado, e a gente acaba exportando fundamentalmente commodities, né, suco de laranja, carne e outras coisas mais. Eu acho que este processo que nasceu lá, como a reportagem mostrou, dentro daquele processo de agenda neoliberal, né, os Estados Unidos comandando isso a partir do consenso de Washington, nós perdemos aí porosidade, nós criamos porosidade na indústria brasileira. Eu vejo que esta nova dinâmica americana, especialmente a disputa com China, pode fazer com que parcela daquilo que os americanos compravam de produtos industriais chineses talvez possa migrar para outros mercados essa produção. O México é um desses mercados, mas também o Brasil pode ser um mercado importante como esse. E sobre a fala do Orian, eu concordo plenamente e eu, de verdade, tenho uma expectativa que ele esteja correto com relação a transformar a América Latina numa prioridade. Porque, historicamente, a América Latina não foi prioridade para os Estados Unidos. O único momento em que a gente teve alguma coisa muito importante foi no evento dos mísseis russos ali na época da União Soviética em Cuba. Ali a América Latina recebeu alguma atenção, né? A América de uma forma geral. Mas eu vejo então que a gente tem a oportunidade sim de melhorar o processo industrial e a troca de bens com os Estados Unidos se os produtos chineses sofrerem algum tipo de embargo mais efetivo. Emanuel, tenho 30 segundos para você. Olha, eu achei que nem ia dar tempo. Olha aí. Para fechar. Na Guerra Fria 2.0, o Brasil, a América do Sul, a América Latina e a África são um grande prêmio da disputa entre a China e os Estados Unidos, assim como a Europa já foi o grande prêmio entre a disputa da União Soviética e os Estados Unidos na Primeira Guerra Fria. E por isso, nós vamos ter uma reorientação da política externa americana para valorizar mais aspectos da América Latina, para ver se eles contêm esse domínio chinês do comércio exterior da América Latina. Muito bem, Emanuel, muito bem.
Urian, Emanuel, Haroldo, Gustavo, obrigada pela participação de vocês. A você que esteve conosco, nos acompanhando, obrigada pela audiência e pela companhia. E até a próxima semana. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.